E sem mais delongas, vamos abrir a palavra de Deus, as vossas Bíblias, lá em Juízes 1. Aleluia. A partir do versículo 12. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Eu glorifico o santo nome porque em tudo, em todos os detalhes, o Senhor, Ele aprova, comprova e testifica aquilo que Ele quer e bem apraz para as nossas vidas e para a vida da igreja. Nesse último momento de 45 minutos, a nossa diaconisa Letícia subiu para dar um testemunho e o testemunho dela confirmou a palavra que o Senhor me deu na tarde deste dia para trazer à igreja. E o pastor Abel foi muito feliz, né, em completar tudo aquilo que a nossa diaconisa Letícia colocou diante do altar aqui na noite deste dia em testemunho para a amada igreja. Vamos lá. Juízes 1:12. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando. E Caleb lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dai-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. O Senhor nessa tarde colocou em meu coração acerca dos incentivos do Senhor para nós em meio às guerras. E esse foi o título da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para a noite deste dia. Como Ele tem incentivado a cada um de nós em meio às guerras, em meio às batalhas. Eu vou começar falando um pouquinho lá atrás, né, em Números, para a gente chegar até aqui em Juízes, o que o Senhor colocou para me dizer à igreja. Moisés, ele conduziu o povo hebreu pelo deserto cerca de 40 anos. E ele foi destinado por Deus a libertar esse povo do Egito. Ele era o libertador dado por Deus àquele povo para resgatá-lo e colocá-los numa terra segura, uma terra da promessa, uma terra que era herança do Senhor desde a época de Abraão para o povo. Contudo, o povo, fazendo o que não agradava aos olhos do Senhor, eles peregrinaram dentro de um deserto durante 40 anos. E, mediante a isso, Moisés, num dado momento de tempo, reservou 12 espias para estar indo até a terra de Canaã, para olhar, ver como se passava aquele lugar, como se conduzia aquele lugar, e trazer, né, respostas, trazer, né, informações acerca daquele lugar, para que eles pudessem entrar naquele lugar em segurança, para que eles pudessem tratar uma estratégia, tratar de algo para que entrasse lá e obtivesse êxito na sua entrada. Contudo, os 12 espias foram, e quando retornaram a dar o parecer para Moisés, 10 falaram daquele lugar negativamente. Mas houve 2 que falou naquele lugar positivamente.
positivamente informações favoráveis do lugar. E além deles falarem coisas favoráveis do lugar, eles também criam na promessa do Senhor. Que o Senhor, quando Ele promete algo para cada um de nós, que não é diferente daquela época aos dias de hoje, Ele cumpre. Independente da circunstância, independente das dificuldades, o Senhor vai cumprir na minha e na sua vida tudo aquilo que Ele nos prometeu. Basta eu e você nos colocarmos na posição a qual o Senhor espera de nós. E com isso, eles trouxeram ânimo ao coração do povo. Porque a própria palavra diz lá em Números que o coração do povo se derreteu. Quer dizer, desmaiou, se desfaleceu por conta das notícias que os outros 10 haviam dado no meio do arraial. Aqui a gente pode ver, né, meus irmãos, como que geralmente o povo diz que a maioria, né, está sempre com a razão, que a voz do povo é a voz de Deus, e a gente sabe que no reino de Deus não é assim que se conduz. Aqui a minoria era que estava com a razão. A minoria foi que sustentou o povo em ânimo para continuar a caminhada e obter a sua bênção. Foi pela minoria, não foi pela maioria. E com isso, começou as batalhas, as guerras para a conquista daquelas terras. Havia muitos inimigos, gente, sitiando aqueles lugares, aquelas terras. E não era nem um pouco fácil tirar aquela gente de lá. Existia gente até bem altas, bem fortes, e que tinha um poder bélico bem maior do que o poder do povo hebreu naquela época, que era um povo que era agrícola, pecuarista, não tinha tanta estratégia de guerra como os outros povos que já habitavam lá há muitos anos. Todavia, o Senhor era com eles e foi com eles até o fim. Eles tiveram que planejar muito bem, esquematizar, montar estratégia para poder obter êxito naquilo que eles iriam fazer, nas investidas que eles iam dar naquele lugar para alcançar a vitória. Conosco não é diferente. Cada batalha que a gente enfrenta, a gente tem que primeiro nos equipar, a gente tem que primeiro nos preparar para cada embate. Como foi dito hoje na escola dominical, pelo nosso pastor Eusébio, que ele foi muito feliz também em dizer que cada guerra, cada batalha que a gente enfrenta no nosso dia a dia, e que a gente vence pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque é Ele purinho em nós e na situação, porque nós sozinhos nós não conseguimos nada. Ele falou, nosso pastor falou hoje nessa manhã, que a próxima batalha é mais árdua, é mais difícil, é mais complexa, porque o inimigo ele não brinca, ele sabe que quando uma batalha é vencida, ele vem com novas armas, com nova estratégia para dar sobre a vida do povo de Deus. Ele não vai vir brincando, ele não vai vir facilitando para mim e para você, ele vai vir com força e com tudo que ele puder para nos destruir, para nos fazer deixar caídos, desanimados, prostrados, olharmos para os lados e olharmos até para trás, murmurarmos e deixarmos a presença de Deus. Mas o Senhor, Ele é muito benevolente, Ele é muito maravilhoso, porque é Ele quem nos toma pela sua mão direita e nos levanta cada manhã para que nós possamos resistir a toda a investida do inferno. Porque Jesus já venceu na cruz. E nós venceremos através dele, através do nome e do sangue dele. E a nossa parte
somos nós que temos que fazer. O Senhor, Ele prometeu Canaã para o povo. Mas não foi porque o Senhor prometeu que Canaã caiu no colo deles de mão beijada. E assim é comigo e com você. Não é porque Deus prometeu algo para nós, de nos dar bênçãos físicas, espirituais, que vai cair no meu colo e no seu de mão beijada. A gente tem que correr atrás. A gente tem que batalhar, que guerrear e conquistar a terra, conquistar a bênção. Não é de qualquer maneira. Não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você, e não foi fácil para o povo lá de trás. Aí Caleb, ele reuniu a tribo de Judá e guerrearam muito, tomando posse da sua herança, que ele havia reivindicado por Moisés antes da morte dele. E isso está lá em Josué 14, a partir do versículo 13. Vem falando assim: e Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje. Portanto, perseverava em seguir ao Senhor Deus de Israel. Ele perseverou, ele não deixou passar a oportunidade, ele não desistiu, ainda que ele enfrentasse muitas guerras, muitas batalhas, muitas lutas, ele foi até o fim. E era, dantes, o nome de Hebrom, Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Olha que coisa maravilhosa. Havia guerras, embates naquele lugar, anos após anos. Mas quando aquelas terras foi parar na mão de um servo de Deus, de um ungido do Senhor, a guerra cessou. Olha que coisa maravilhosa. Olha que promessa linda o Senhor tem para a minha e para a sua vida. Presta bem atenção no que o Senhor está colocando diante dos teus ouvidos na noite deste dia. E a tribo de Judá, ela já vinha de muitas guerras, de muitas pelejas. E então, Caleb teve uma ideia, que eu acredito que tenha sido algo da parte de Deus, né, movido pelo Espírito de Deus na vida dele. Ele teve a ideia de lançar sorte sobre a sua filha Axa, como um incentivo àqueles homens guerreiros que já vinham guerreando dia e noite, muitas outras guerras que o povo de Judá já vinha pelejando muito. Aqueles homens estavam cansados. Como eu e você, muitas das vezes a gente também se cansa de tanto guerrear mediante as situações que se advêm, que se levantam nas nossas vidas. Não é errado se cansar. Quantas das vezes eu e você nos cansamos? É uma guerra travada atrás da outra. Muitas das vezes não tem nem um refrigerante pequenininho antes de vir uma outra guerra. Às vezes vem uma por cima da outra que a gente fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? E aqui não foi diferente. Caleb, ao perceber que aqueles homens já estavam fraquejando, que aqueles homens já estavam cansados de guerrear, porque se a gente ler, né, a parte de Juízes 1 toda, eles já vinham de outras guerras, de outras pelejas, de outros embates, assim como nós vemos de guerras e lutas, embates diários, um diferente do outro, um em cada situação das nossas vidas, mas às vezes a gente se encontra, né? Como foi falado aqui que o pastor Abel falou,
Tem dia que a gente está, né? Deus, a gente está, meu Senhor, estamos cheios, tomo café lá no alto. Mas tem dia que a gente está mais murchinho, a gente ora, a gente pede, mas é aquilo ali mesmo e acabou. E aqui não foi diferente. E Caleb, movido pelo Espírito Santo de Deus, teve a ideia: não, eu vou dar a minha filha, vou lançar a sorte dela, que ela será o incentivo para que esses varões guerreiros entrem na batalha com força e ganhem aquele lugar, resgate aquele lugar, porque é a herança nossa que o Senhor nos deu. Isso não quer dizer que Caleb não foi para a guerra não, tá, povo de Deus? Caleb estava na frente de batalha. Só que ele aqui nessa época tinha mais de 85 anos. Então, ainda que ele falasse que o vigor dele fosse de um homem de 40 anos, que ele podia entrar, que ele podia sair, que tudo era do mesmo jeito, a gente sabe que não é, né, gente? Ele pelejou, ele guerreou, ele estava lá na frente de batalha, mas não foi como os outros novinhos, né, na flor da idade, estava guerreando. Então ele teve essa ideia, para o povo não esmurecer, e deu esse incentivo para poder o povo ir adiante com mais vigor, com mais força, com mais alegria. Tem um prêmio. E não é assim comigo e com você. A gente não está aqui sendo incentivado pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, a perseverar até o fim, a não olhar para trás, a não nos deter no caminho. É o nosso incentivo. E ainda assim, com todo o incentivo que aqueles homens tiveram, o Senhor sempre nos fortalece em meio às guerras, nos dando apoio e nos dando incentivos para permanecer até o fim, não nos deixando à deriva no meio das lutas e das tribulações. Esse incentivo também vem sendo falado lá em Mateus 24, a partir do versículo 13, que está escrito assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Então a gente tem que perseverar, a gente tem que lutar, a gente tem que guerrear, porque o nosso incentivo maior, que é a nossa terra, a nossa pátria, a nossa herança a ser conquistada, recebida, está no final, está lá juntamente com o nosso Senhor. E é neste jeito que nós temos que pensar, é nesse incentivo glorioso da parte do Senhor que nós temos que nos agarrar e cumprir aquilo que o Senhor nos destinou aqui na terra até o grande dia. E o seu sobrinho Otoniel, ele feriu aquele lugar e conquistou aquele lugar. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. E ele recebeu a filha do seu tio como esposa, aleluias. Porque tudo que a gente faz no Senhor, a gente tem que cumprir. O Senhor, Ele cumpre as suas promessas para conosco. E nós também devemos, como homens e mulheres de Deus, cumprir a nossa palavra, mediante a tudo aquilo que a gente propõe fazer. Se a gente falou, está falado. E a palavra do Senhor também nos diz: seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é coisa do maligno. Então, meus irmãos, Caleb deu a mão da filha dele em casamento a seu sobrinho. E com isso, ele, eu acredito, né, não está escrito aqui na palavra, deu um campo de presente para que eles pudessem começar a vida de casal deles, né, e tudo mais.
Eu acredito que tenha sido até como presente de casamento. A Bíblia não diz, mas eu acho dessa forma. Sendo que aquele campo tinha um pequeno problema. Era um campo infértil, um campo seco, um campo árido, o qual eu acredito que aquele homem lavrava dia após dia, semana após semana, tempos e tempos, e nada dava ali naquele lugar. Nada era favorável ali naquele lugar. E aquilo tudo foi mexendo, né, com aquele homem, que não prosperava. Como é que ele ia sustentar a sua família? Como é que ele ia cuidar dos seus gados? Fazer, né, prosperar aquele lugar, se era um lugar seco, um lugar que não tinha água, um lugar difícil. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele persuadiu a sua esposa a pedir ao pai dela um lugar melhor, um campo melhor, para que eles pudessem, né, cultivar, criar os animais e assim seguir com a vida deles e com a família deles. Contudo, isso me chamou muita atenção, porque a gente sabe que persuadir não é pedir, persuadir não é conversar, persuadir, gente, é convencer, é induzir, é mover a vontade de alguém. Então eu acredito que não foi fácil para Otuniel convencer a Axa a se colocar diante do pai dela, pedindo um outro campo, uma nova bênção. Mas, contudo, não diz o tempo que isso se passou, quanto tempo se passou, mas ele conseguiu de alguma maneira, porque a palavra diz que ela foi, né? Que ela se colocou diante do pai dela para poder pedir a bênção a qual ela queria. Eu estudando, né, a palavra na tarde deste dia, e fui ver o que significa a palavra Axa. E a palavra Axa em hebraico quer dizer adornada, e quer dizer fortaleza, rochedo. Eita glória! Olha como o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele é a nossa rocha fiel. Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na angústia. E Ele nunca vai nos deixar só. Ele sempre vai fazer aquilo que o apraz para nos ajudar e nos abençoar. Porque pensa você, porque eu pensei muito na tarde deste dia, mesmo mediante as guerras, mesmo mediante as tribulações, o Senhor, Ele sempre nos traz o refrigério. Ele sempre nos lança um incentivo belo, adornado aos nossos olhos, para nos dizer: ei, eu estou aqui. Ei, eu sou com vocês. Ei, não perca as esperanças. Vocês vão chegar, vocês vão conquistar, vocês vão entrar, vocês vão conseguir. Aleluias. E foi isso que Axa representou na vida daquele marido. Ela representou um rochedo para aquele marido. Hoje foi dito aqui também na escola dominical que os nossos maridos, louvado seja o santo nome do Senhor, eles são o cabeça da casa. E nós sabemos disso porque a Bíblia nos diz isso. E que nós somos a coluna. E que muitas das vezes
somos nós quem sustentamos os nossos lares. E aqui não foi diferente. Ela foi a rocha que sustentava aquele lugar. Ela foi a fortaleza adornada pelo Senhor naquela terra, aos olhos do marido dela, que não fez ele desistir. Porque ele poderia ter desistido da bênção e da herança. Ele poderia dizer, olha, eu não vou ficar mais aqui nessa terra, essa terra não produz, essa terra não dá nada. Volta lá para a casa do teu pai que eu vou me embora para outro lugar. Mas ele não, ele perseverou. Ele continuou. Ele falou, não, eu vou insistir com ela. Ela está meio arredia, ela não está querendo ir lá no pai dela não, mas eu vou ficar aqui, persuadindo, insistindo, até a quebrantar o coração dela e ela chegar lá. E não é assim que às vezes o Senhor faz conosco, nos aquebranta de uma maneira em algo que a gente não quer fazer, que a gente não quer ir, que a gente não quer buscar. E chega uma hora que a gente se sente tão constrangido pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, que a gente faz, que a gente se dobra, que a gente entende que se faz necessário. Aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor. E a palavra vai dizer que Axa, ela se apeou de um jumento e foi até o pai dela. E chegando lá, na frente do pai dela, ela deu um pulo tão grande do jumento, que até deixou o homem meio desnorteado. O homem assustado com aquela situação, a qual ele nunca tinha presenciado na filha dele. Ela chegou diante do pai e pulou do jumento na frente dele. Ele teve um susto, um impacto tão grande, que ele olhou para ela e falou, o que é que tens? Ela foi de uma forma diferenciada, a qual ela nunca havia estado diante do Pai. E é isso que o Senhor fala à igreja noite deste dia. Como você tem se comportado diante do Pai? O que você tem feito de diferente? O que eu tenho feito de diferente para chamar a atenção do Pai? Porque o Senhor diz aqui na palavra, aleluias, que ela chegou diante do pai dela de uma forma a qual ela nunca havia tido antes. E falou, dai-me uma bênção. Ela não enrolou, ela não deu voltinha não. Ela foi precisa no que ela queria. Dai-me uma bênção. E o pai na mesma hora respondeu. E ela falou, me deste tu terras secas, improdutivas. Dai-me fontes de água. E a palavra do Senhor nos diz, aleluia, e Caleb lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Aleluias. O Pai, minhas irmãs e meus irmãos, Ele está com os braços abertos para nos abençoar. Ele sente alegria e prazer em dar a mim e dar a você no seu tempo oportuno. Mas basta eu e você se colocar diante do Senhor de maneira diferenciada, de maneira a chamar a atenção do Pai para nós. A palavra diz que ela recebeu fontes de águas superiores e fontes de águas inferiores. Ela recebeu bênçãos superiores, bênçãos que vinham do alto, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Bênçãos espirituais,
nas regiões celestiais, sobre a vida dela, sobre a família dela, sobre a casa dela, sobre tudo que era dela. Porque ela obedeceu, ela foi de encontro, ela ouviu a voz do marido dela e ela fez o que lhe foi solicitado. Aleluia. E ela também recebeu fontes inferiores, que significa bênçãos terrenas, bênção da parte do Senhor, acreditada na vida dela, na minha, na sua vida, dia após dia. A fonte de águas superiores, quer dizer cachoeiras, que é das d'águas. E as fontes de águas inferiores, fala de rios, de riachos, lagoas, ribeiros, poços, onde a água jamais se esgota. Aleluias. Você pode olhar um rio que quando ele passa, ele tem um sentido. E ele nunca volta para trás com aquelas águas que ele já jorrou. Ela segue o seu curso e vai fazendo aquilo que é para ser feito naquele lugar. E eu creio que aqueles rios foram tão abundantes, aquelas fontes de águas foram tão abundantes, tanto as superiores como as inferiores, que aquele casal, juntamente com aquela família, tudo que eles tinham, prosperaram grandiosamente, ainda que a Bíblia não relate. Mas como não diz que eles voltaram a pedir algo novamente, significa que eles receberam uma abastança tão que eles não precisaram pedir mais nada, mais bênção alguma. E é assim que Deus faz nas nossas vidas. Às vezes a gente pede uma bênção, tá, Letícia? Uma bênção. E o Senhor nos dá, juntamente com essa uma bênção, tantas outras bênçãos embutidas, que a gente não precisa retornar mais para pedir mais nada, porque nos sentimos saciados pelo poder do Espírito Santo de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Porque quando o Senhor dá, Ele dá com completude. Tudo do Senhor é perfeito. Nunca nada do Senhor vem pela metade na minha vida e nem na sua vida. Ele faz com que viemos nos tornar cheios. Porque é isso que as águas do Senhor, os rios, riachos, fazem. Eles habitam em terra seca, em terra árida, e faz crescer, e faz nascer, faz germinar, e faz dar muito, muito fruto. E é isso que o Senhor quer para a minha e para a sua vida. Que as fontes dEle, superiores, e que as fontes dEle, inferiores, venham suprir todas as nossas necessidades. E que jamais a gente precise mendigar o que quer que seja, em qualquer outro lugar que não seja na presença do Pai. O Pai está com as mãos estendidas na noite deste dia para nos abençoar, para nos dar além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos e desejamos. Não é porque as guerras estão ferrenhas, não é porque os embates têm sido fortes e dificultosos, que significa que o Senhor não está neste meio. Ele está no meio de nós. Ele está na frente desta batalha,
conduzindo a cada um de nós dentro dessa luta, dentro dessa guerra. E nós sairemos vitoriosos, assim como Caleb e todo o povo da tribo de Judá saíram vitoriosos e receberam as suas heranças. E em nada eles tiveram falta. Em nada eles precisaram mais buscar. Porque eles conquistaram através de Deus, por Deus e com Deus, no meio da guerra, a bênção. E receberam a vitória. Porque é na guerra que a gente é forjado. É na guerra que a gente amadurece. É na guerra que o Senhor trabalha no meu e no seu coração, para que a gente venha receber a bênção, a herança, e não desperdiçar, e não lançar fora. Às vezes, a gente acha que está demorando demais. A nossa diaconisa Letícia disse que pediu ano passado, ano retrasado, ano não sei qual. Você e eu também estamos pedindo alguma coisa desde o ano não sei qual, ano passado e esse ano. Mas quando chegar a hora, a bênção vai vir completa. E nunca mais eu e você voltaremos diante do Pai para pedir a mesma coisa, porque ela será completa. Louvado seja o santo nome do Senhor. E na noite deste dia, eu peço ao Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que venha falar mais profundamente ao coração da igreja, acerca das bênçãos que Ele tem para nós, acerca de tudo aquilo que Ele tem preparado na região celestiais, desde a fundação do mundo, para mim e para você. Basta que nós nos comportemos como este homem aqui se comportou. Esses homens se comportaram na realidade e perseveraram até o fim, recebendo o que era deles por direito, porque a gente vai receber algo que já é nosso por direito, que Jesus conquistou na cruz para nós, que é a coroa da vida eterna. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.